partir de agora apresentarei o meu processo composicional da obra intitulada Mínimos, de 2011, que contém três movimentos, e ela foi composta antes do início do meu mestrado, então antes de ter acesso aos procedimentos e técnicas contemporâneas. Então ela foi uma experimentação sem dicas de professores, nada. Nessa época eu era professor na graduação da UFRN e lecionava análise musical, e a partir do meu ensino apresentando obras e analisando essas obras contemporâneas, isso me inspirou a compor essa peça que utiliza técnicas da música minimalista que irei apresentar para vocês, basicamente baseado no artigo de Dmitry Servo, de 2005. Há 3 versões dessa peça, a primeira para 8 violas, a segunda para 8 cellos e a terceira para grupo de clarinetas. Ela foi estreada pela Orquestra Potiguar de Clarinetas, sob direção de JP, professor da UFRN, e foi estreada em 2016 no projeto Sesc Partituras, um projeto maravilhoso que pude participar. O primeiro movimento dessa peça se divide em 4 seções. A seção A, ela utiliza a técnica de processo aditivo por grupo, também chamada de Block Additive Process, processo de construção rítmica ou de substituição por pausas. Obras com essa técnica de Steve Reich incluem drumming, six pianos, music for multi-instruments, e music for pieces of wood. O processo aditivo por grupo consiste basicamente em apresentar na melodia um grupo de notas determinado previamente, introduzindo uma nota por vez e de forma não linear, ou seja, sem ser na sequência. Em Mínimos, na seção A e nas outras seções, cada voz apresenta uma nota do grupo. Com essa técnica, não é possível identificar uma métrica fixa para toda a seção. Para o número de apresentações de cada nota do grupo, utilizei a série Fibonacci sem o número 0, ou seja, 1, 2, 3, 5 e 8. Como complemento à melodia, eu utilizei pedais enfatizando o centro tonal Fá sustenido. Por fim, há um subclímax no final dessa seção, formado pelo aumento na dinâmica e acompanhamento mais movido. Esse clímax é o uso de poliandamento em notação explícita, na razão 4/3, isto é, o acompanhamento executa 3 tempos, enquanto a melodia
executa 4 tempos. A sensação é de haver um andamento em 160 batidas por minuto e outra concomitantemente em 120 batidas por minuto. Já a seção C utiliza também o mesmo grupo de notas da seção anterior e contém 2 partes. Na primeira, há o uso do processo aditivo linear, utilizado por Philip Glass em suas obras Two Pages. Music in Fifths. Music in Similar Motion. Music in Contrary Motion. Music with Changing Parts. O processo aditivo linear consiste nada menos do que apresentar um grupo de notas determinado, introduzindo um número regular ou irregular de notas por vez e de forma linear. A sequência de números de apresentação de cada nota do grupo é a mesma utilizada na seção A. Nessa parte 1, é possível, através dessa técnica e pela manutenção da fórmula de compasso, identificar uma métrica fixa. O acompanhamento da melodia consiste novamente em notas longas, porém diferentes das utilizadas nos pedais da seção A, contextualizando novos acordes. Esse acompanhamento ocorre somente na parte cujo número de apresentações de nota do grupo é 8. Por fim, há um subclímax no final dessa seção, caracterizado pelo aumento da dinâmica e longo bloco de acordes na região grave. A parte 2 da seção B consiste no uso do processo subtrativo por grupo, que é uma variante do processo aditivo por grupo, que consiste em apresentar um grupo de notas retirando uma nota por vez e de forma não linear. A sequência de números de retirada de cada nota é o retrógrado da utilizada na seção A e na parte 1 da seção B. A primeira apresentação do grupo de notas coincide com a última apresentação da parte 1 da seção B. Não é possível nessa parte 2 identificar uma métrica fixa. Não há uso de acompanhamento e essa parte é a digressão do subclímax apresentado na seção anterior. Na seção C, há uma retrogradação do grupo original. Essa retrogradação é tanto na altura como no ritmo. O processo aditivo por grupo é utilizado novamente. A sequência de números de apresentações de cada nota do grupo volta a ser 1, 1, 2, 3, 5, 8. Há 2 ostinatos. Há novos acordes para o número 8 de apresentações, cuja segunda metade contém inflexão cromática de 3 notas do grupo. O subclímax consiste em um ponto de ataque em tutti e ocorre ao mesmo tempo da primeira apresentação do grupo de notas da seção seguinte. A seção D usa o mesmo grupo de notas original, com leves alterações, pequena permutação, e essa seção consiste em 2 partes. A primeira utiliza o processo aditivo por grupo. O acompanhamento só aparece quando há o número 8 de apresentações de nota do grupo, cuja metade sofre modulação. Esse acompanhamento passa a ser mais complexo gradativamente e esse processo continua na segunda parte dessa seção. Essa segunda parte consiste no uso do processo subtrativo por grupo. A sequência de número de retirada de cada nota do grupo é o retrógrado da série Fibonacci, só que começando com o número 5. O clímax da obra encontra-se nessa segunda parte da seção D e é marcada pelo aumento de dinâmica e uso de acorde de empréstimo modal oriundo de transformação parcimoniosa. A partir do número 2, retirada de nota, 2 vozes que fazem acompanhamento são retiradas e a última nota do grupo restante é prolongada e não há acompanhamento.
O segundo movimento de mínimos é baseado na técnica de troca de fases, ou defasagem. Outros nomes para essa técnica incluem phasing, phase shifting. Nessa técnica, um grupo de notas é repetido por uma voz, enquanto a outra voz faz a defasagem com o mesmo grupo de notas, né, do padrão, a cada troca de compasso, que pode ser repetido. Geralmente é repetido, né? Até a volta ao início com o uníssono. Essa técnica faz surgir novos padrões harmônicos e contrapontísticos, e a transição entre compassos pode ser gradual, acelerando, né, ou abrupta. Exemplos dessa técnica a gente pode ver nas obras de Steve Reich, Come Out, It's Gonna Rain, Piano Phase, Violin Phase, Drumming, e todas compostas por ele, utilizando a transição gradual entre as defasagens. Enquanto que a última peça utilizando essa técnica, a Clap Music, a transição ela é abrupta, não é pela aceleração do grupo de notas. E essa Clap Music inspirou a criação do segundo movimento de mínimos.
Um recorte da minha produção composicional envolve a utilização da teoria da intertextualidade, que é uma teoria que eu tive acesso quando eu entrei no mestrado na UFPB em 2012, sob a orientação do professor Lidwino Pitombeira. Essa teoria, segundo Flávio Lima, que foi orientando dele no mestrado também, é um procedimento oriundo da linguística, né? É um procedimento de empréstimos textuais em diversos tipos de abstração com a finalidade de surgir um novo texto. Isso constitui simplesmente ingredientes no processo de elaboração do novo texto. Um tipo de intertextualidade distinta à intertextualidade abstrata, denominada modelagem sistêmica, que é uma metodologia analítico-composicional criada por Lidwino Pitombeira e consiste num conjunto de hipóteses relacionadas aos princípios estruturais concernentes a determinados parâmetros musicais de uma obra. Esse conjunto de hipóteses pode resultar em um sistema ou modelo que fornece definições para o funcionamento dos parâmetros escolhidos. Com base no sistema, há uma ideia de como o compositor pode ter planejado a obra, e isso também fornece um ponto de partida lógico e sistemático para a elaboração de planejamentos composicionais de novas obras. Bem, a metodologia da modelagem sistêmica consiste basicamente em 3 fases. A primeira é a seleção paramétrica, que a gente escolhe quais são os parâmetros que iremos utilizar. Geralmente as que estão mais visíveis e mais interessantes, vamos dizer assim, de se trabalhar. A segunda fase é a análise,
baseado nesses parâmetros, considerando somente esses parâmetros e incluindo todas as possibilidades. E por fim, a generalização paramétrica, na qual os valores dos objetos musicais, os valores dos elementos, são descartados e as relações entre esses objetos são mantidas, produzindo como resultado um sistema. Os parâmetros observados na análise do ponteiro número 5 de Guarnieri foram forma, textura, ritmo, harmonia e melodia. Normalmente, apenas um ou dois parâmetros são utilizados para a modelagem sistêmica, mas utilizei esses 5 parâmetros para verificar o potencial dessa modelagem. Com base nos dados da análise da obra, ponteiro número 5, sob a perspectiva desses 5 parâmetros, propus um sistema composicional que hipoteticamente teria gerado o ponteio número 5. E esse sistema ele consiste em uma série de definições ou regras do jogo relacionadas a cada um dos parâmetros envolvidos. Irei apresentar para vocês o planejamento composicional baseado nesse sistema da obra ponteado. Então, são definições antes de colocar a mão na massa, né? A forma da obra foi definido que terá introdução, seção A, seção B, interlúdio, seção A', e coda, e poderá haver acréscimos livres de conectores, de pontes, né? Transições durante a realização da composição. A seção A será subdividida em 3 frases, A1, A2, A3. A seção B não será subdividida e a seção A' conterá as frases A1 e uma nova frase A4. A textura será dividida em 4 camadas. A primeira camada é superior, a mais aguda, que consistirá na melodia principal e que a partir do final da seção A será auxiliada por uma segunda voz e no final da seção B por duas linhas melódicas homorritmicamente, enfatizando o clímax da obra. As seções 2 e 3 são as seções intermediárias e consistem em figurações rítmicas de acompanhamento e repetição, e elas estão relacionadas por heterofonia, sendo a camada 2 de natureza mais melódica. Por fim, a camada 4, a camada inferior, contém notas longas, acéfalas e sincopadas, funcionando como pedais, e elas serão auxiliadas na seção B por 2 linhas de caráter homorrítmico. Em conjunto às camadas 2 e 3, a camada inferior consistirá no ostinato rítmico com periodicidade de um compasso. Em relação ao ritmo, foi definido que há 3 células básicas escolhidas para a camada superior, sendo uma delas com as seções A e B. O gesto musical de um compasso de extensão será distribuído para as outras camadas restantes. E ela também esse gesto será composto por uma célula rítmica oriunda do gênero machixe, variado por aumentação e complementada por uma extensão livremente determinada. Na seção B haverá variação sutil no ritmo, apenas na camada intermediária superior. Em relação à harmonia, o ritmo harmônico das camadas intermediárias será de no máximo 2 classes de conjuntos por compasso, em blocos verticais com movimento paralelo em grau conjunto. As notas de curta duração em uma das subdivisões da camada intermediária serão notas melódicas. E uma nota específica da camada inferior funcionará como pedais nas seções A e A'. Haverá uma sequência de 64 acordes sem as repetições seguidas. Esses acordes serão utilizados em uma proporção definida previamente. A ordem de aparição das classes de conjuntos será livre. Em relação à melodia, teremos o seguinte: o planejamento das linhas melódicas consistirá no seguinte: a linha melódica da camada superior nas seções A e A' empregará exclusivamente a classe de conjunto 037. Apogiaturas poderão ser usadas livremente como notas que não pertencem à classe de conjuntos estabelecida. O caminho da melodia
da camada superior da seção B seguirá relações intervalares definidas no sistema entre os 16 conjuntos de classes de alturas, iniciando pelo tricorde 048. Na introdução, as alturas da camada inferior farão parte da classe de conjunto 036. No início da seção B, a linha do baixo seguirá em movimento ascendente em graus conjuntos, contrário em relação aos blocos de acordes da camada intermediária, das camadas intermediárias, os quais seguirão em movimento descendente. Na parte central da seção B, o baixo voltará a fazer notas repetidas em pedal. Essas notas serão alcançadas por grau conjunto e sua especificação dependerá das notas anteriores. Após isso, as camadas intermediárias e a camada inferior seguirão em movimento paralelo ascendente em direção ao clímax da obra. No compasso anterior ao clímax, as notas mais graves dos acordes das camadas intermediárias seguirão em intervalo fixo de quinta justa. Por fim, a partir desse mesmo compasso, a linha do baixo seguirá para a seção A', em intervalo fixo de quarta aumentada em movimento descendente, com a omissão de uma das notas do agrupamento da linha do baixo no primeiro compasso da seção A'. Esse mesmo princípio, apesar do movimento contrário, será percebido nos acordes das camadas intermediárias nos dois últimos compassos da seção B. Espero que vocês gostem. Vocês irão assistir ao vídeo da obra Ponteado, estreada no Texas em 2018, se eu não me engano.
Bem, irei apresentar para vocês agora o processo composicional da minha obra intitulada Kesen, de 2014, para a Orquestra Sinfônica, que recebeu o primeiro lugar no concurso nacional de composição da UFRJ do mesmo ano. Ela foi interpretada pela Orquestra Sinfônica da UFRJ, sob a agência de André Cardoso. Isso foi na abertura do Panorama da música brasileira atual, do mesmo ano, né? 2 dias depois do meu aniversário, então foi dia 27 de outubro. Então eu fiquei bastante feliz com a estreia. Essa peça, o título dela, Kesen, se refere à terra onde os judeus moravam enquanto moravam no Egito. Essa peça, ela relata a história bíblica das 10 pragas do Egito. Tal como outras peças, eu gosto de utilizar histórias bíblicas como inspiração para a macroestrutura formal das minhas composições. Eu gosto de utilizar elementos bíblicos que contenham números para formular as seções de algumas obras minhas. Cada seção em Kesen corresponderá a uma praga do Egito, que contém subseções. Eu gostaria de falar que essa peça resume vários aspectos, várias influências e várias técnicas utilizadas por mim, inclusive o uso inconsciente do aspecto rítmico, baseado nos gêneros nordestinos. Eu irei falar praga por praga como foi estruturada essa obra. Primeira praga, as águas se transformam em sangue. Me inspirei nessas características desses elementos da história, e a água foi simbolizada musicalmente por notas longas nas cordas. O sangue aparece depois, em alguns segundos depois, sendo representado musicalmente pelo quarteto de metais e pelo agogô. Bem, depois disso chega a praga 2, que é a praga das rãs. O movimento das águas retorna, as notas longas que representam a água retornam. Elas são executadas pelos violinos com técnicas distintas sobrepostas em uma mesma nota. Então, uma mesma nota é executada com diversas técnicas, como pizzicato trêmulo, picolênio, sul-ponticello. O tema das rãs aparece com o clarinete, executando o sujeito de uma fuga. Então, a praga das rãs é simbolizada por uma fuga, pela exposição de uma fuga. Então, um caráter mais dançante, mais movido. O tema das rãs surge sobre a camada das águas. Essa fuga, ela é a 4 vozes e contém 2 contra o sujeito. E cada compasso utiliza uma classe de conjuntos da sequência 013, 014, 05, 024, 025, 026, 036, 037, 048. Chegamos à praga 3, que é a praga dos piolhos. Ela inicia com um golpe que Moisés dá sobre a terra com a sua vara. É uma pancada representada musicalmente por uma pancada em tut, pontual, em fortíssimo. E os piolhos aparecem representados por trilos e trêmulos nas madeiras de trombone. A praga 4, a praga das moscas, eu utilizo uma técnica composicional para harmonia, a da teia estrutural número 2 de Ligeti, que ele utilizou em algumas de suas obras. Essa técnica de teia estrutural número 2 é uma técnica para efetivar uma massa sonora, e ela consiste em expansões e contrações cromáticas. Chegamos na praga 5, que é a peste dos animais, e esse foi o momento que eu cheguei no ensaio da orquestra, né, para o recital,
E foi a primeira vez que eu ouvi uma composição minha para orquestra sendo tocada, então foi muito emocionante, principalmente porque esse é um dos momentos que eu mais gosto dessa música. É um momento bem sombrio, que começa com as cordas graves tocando colcheias e depois vem um tema executado pelos metais e é o tema das rãs, né, da praga das rãs, só que em aumentação, inversão e transposição. A praga 6, a praga das úlceras, é representada musicalmente pelo seguinte: a primeira parte tem um gesto inicial que Moisés solta no ar cinzas de forno. Essas cinzas elas se transformam nas úlceras e há a retomada da fuga que aconteceu na praga 2 e essa fuga ocorre até o final sem interrupção. A praga 7, a praga da Saraiva, chuva de Saraiva, é representada pelo seguinte: a chuva é representada pelo pau de chuva, as trovoadas pelo prato suspenso, em trêmulo, em pancadas, pontuais, e o vento pelo tímpano, fazendo glissande. Bem, chegamos na praga 8, a praga dos gafanhotos. Há uma melodia em semicolcheias sobre a terra, que é representada musicalmente pelo acompanhamento movido. A praga 9, que é a praga das trevas, né, da escuridão total, ela tem várias subseções. Essa praga ocorreu em 3 dias. Esses 3 dias são representados musicalmente pelo tema das rãs em aumentação, transposição e usado em todas as oitavas possíveis, distribuídos pela orquestra. Há pedais com notas estranhas da melodia também. Esses 3 dias eles são interpolados por momentos tranquilos que representam Kesen. A praga 10, a última praga que representa a morte dos primogênitos. Há pancadas em tute representando os batimentos cardíacos em desaceleração gradual. A quantidade de pausas de colcheias entre as notas segue a sequência 0, 1, 2, 3, 4 e 5 pausas de colcheias. No final, para terminar a peça, apresenta-se o momento Kesen de tranquilidade, simbolizando que os judeus não sofreram essa praga, representado pela melodia com notas longas em trêmulos nas cordas.